Compreender a região Sudeste é muito importante. Ela concentra a maior parte da população do Brasil e é a área central da produção econômica brasileira. Nessa imagem que vocês estão vendo, eu botei exatamente o quê? Representa a região da indústria, o petróleo e a mineração. E a região Sudeste, ele apresenta também a concentração de quê? Reparem só, a concentração, por exemplo, população. O Sudeste representa praticamente 42% da população do Brasil. Uma coisa interessante também, que o Sudeste representa praticamente de tudo que é produzido no Brasil, o Sudeste representa 55% do PIB. Imagina só, o território brasileiro é gigante, ele é vasto. Mesmo assim, a região Sudeste, ela apresenta 55% de tudo que é produzido. Também pensar que 42% da população brasileira está nessa região. E para finalizar nessa imagem, olha só, a região, por exemplo, esse gráfico em pizza, né, falando sobre a questão da urbanidade, né, 93% da população do Sudeste se encontra onde? Na região que? Nas regiões metropolitanas, na região urbana, ok? Na área urbana. Somente 7% da população se encontra onde? No setor rural. Olha que interessante também é o seguinte, o que é o setor? É o setor primário. A região Sudeste, ela é conhecida principalmente para produzir o quê? Resquícios do nosso período colonial, né? Café, como exemplo, a cana-de-açúcar, algodão, laranja. Temos sim um agronegócio moderno na região Sudeste, mas é um pouco resquício do que era produzido, ok? E também uma coisa interessante ressaltar é o seguinte, que somos o segundo maior, temos, né, a região Sudeste, o segundo maior rebanho, ok? E é muito interessante mostrar que a região Sudeste, ela apresenta a região mais rica, ela é uma região mais rica e também apresenta, mesmo que a população tão pequena vivendo do setor primário, apresenta assim um agronegócio muito pujante, principalmente no interior de São Paulo, ok? O setor secundário, olha só esse gráfico, o que esse gráfico ele mostra? Companhias mineradoras no Brasil, praticamente no Sudeste, isso praticamente é o quê? A Vale do Rio Doce. A Vale representa a Vale, as subsidiárias dela, representa isso. Que a maior parte, a maior concentração das mineradoras se encontra onde? No Sudeste. Principalmente, provavelmente, na região de Minas Gerais, ok? Por conta do petróleo, 80% do petróleo, ou seja, o setor secundário é representado, né? 80% do petróleo é produzido na região Sudeste, principalmente Rio de Janeiro, e por conta da descoberta do pré-sal, ok? Isso aqui é muito interessante, a indústria, o setor secundário, né? 70% do valor industrial é produzido na nossa região. Na região onde? Na região Sudeste. Porém, o setor terciário é o setor que representa praticamente 50% do PIB do Sudeste. O setor terciário, o que ele representa? A indústria, o agronegócio é importante? Sim, ele é muito importante. Mas nas economias modernas, nas economias dos países mais desenvolvidos, nos países centrais, é o setor terciário que representa a maior capacidade produtiva de riqueza. A região Sudeste, ela mostra também que é a região onde você encontra as principais marcas, as principais áreas de comércio, tanto o setor de educação, quanto ao setor de consumo, saúde, o setor terciário se encontra exatamente onde? No Sudeste, como sendo mais pujante, ok? O setor terciário ele é representado principalmente, né? Prestadores de serviço, o que eu botei como sendo um garçom, mas são diversas áreas, né? O setor terciário representa professores, advogados, médicos, mercados, lojas. O setor terciário é representado também, principalmente no Sudeste, né? Turismo, Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo tem a característica de turismo executivo, de congressos,
É muito comum ter vários congressos, simpósios em São Paulo, tem uma estrutura muito boa lá. Rio de Janeiro como exemplo do turismo, e turismo internacional, a porta de entrada dos turistas é o Rio de Janeiro. Setor de tecnologia, região do interior de perto do Unicamp como exemplo. E o setor financeiro, que eu botei a imagem da P3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. O setor terciário, então, ele representa uma economia moderna e representa o futuro, sendo que o setor primário e secundário, ele, com a modernização, ela não necessita de tanta mão de obra, não precisa mais de tanta mão de obra. Por conta disso, você utilizando menos mão de obra, essa mão de obra vai para o setor terciário e mostra exatamente que há necessidade de crescimento econômico, de mais lojas, mais mercados, setor de turismo e assim por diante, ok? Para ressaltar sobre onde vivemos, né, na região sudeste do Rio de Janeiro, a região metropolitana representa o quê? A cidade do Rio de Janeiro é a área central, onde existe todos esses municípios aqui do entorno, de certa forma, sobrevivem ou têm como um parâmetro, né, de posição econômica o município do Rio de Janeiro. Como exemplo, assim, por exemplo, Niterói. Niterói, boa parte da população, São Gonçalo uma parte também, como exemplo, trabalha no Rio de Janeiro, né, na capital. Então, toda essa região metropolitana aqui, ela é influenciada pela área central, que seria a cidade do Rio de Janeiro. Então, ela é chamada de região metropolitana, ok? Um fato interessante é que em 2019, a maioria dos mapas, eu reparei agora, que para fazer esse slide é o seguinte, está muito defasado. Por quê? Em 2019, Petrópolis foi adicionado na região metropolitana. Eu conheço várias pessoas que moram em Petrópolis e trabalham na cidade do Rio. Ok? Então pensa só, todos esses municípios aqui, de certa maneira, dependem da economia da área central, que seria a cidade do Rio de Janeiro. Só imaginar, por exemplo, que a cidade de Niterói, ela vive, uma boa parte dos seus trabalhadores trabalham, tanto é que uma das principais vias, que seria a Alameda, vindo muita gente de São Gonçalo, a própria ponte Rio-Niterói, representa exatamente isso, ok? Só para mostrar, finalizando, dois movimentos, né? Reparem só, como eu já disse, né, a cidade de Niterói ela vive muito direcionada ao Rio de Janeiro em sua parte econômica. Isso se chama o quê? Movimento pendular. Esse movimento pendular representa o quê? Representa que um trabalhador sai de Niterói, atravessa a ponte, seu dia de trabalho comum, e no final da noite volta para Niterói. Esse é chamado movimento pendular. É como se fosse realmente a ideia de um pêndulo. Outro conceito muito importante na região metropolitana, principalmente a região metropolitana do Rio, que acontece também em outras partes do Brasil, mas vamos ver exatamente algo próximo, já que estamos em Niterói, é o seguinte, é o conceito de conurbação. Quando você não consegue mais ver a diferença entre cidades. Né? Por exemplo, a cidade de Niterói, como exemplo, está aqui, né? E você consegue perceber o seguinte, que a malha, a estrutura da cidade, casas, ruas, está completamente conurbada com a região de São Gonçalo. Então você não consegue ver a diferença. Quando, por exemplo, você sai de Niterói em direção a São Gonçalo, você não consegue ver exatamente o limite entre os dois municípios. Isso se chama o quê? São praticamente duas cidades em conurbação, praticamente completamente o quê? Coladas. E você consegue ver nesse mapa a cidade de São Gonçalo, a cidade de Niterói, essa divisão aqui, né, praticamente a rua Doutor March, você não vê praticamente mais a diferença. Quando você sai, por exemplo, do Barreto em direção a São Gonçalo. Acabou, ok? Então, é isso aí. Até a próxima, até o próximo vídeo. Abraços, meninos.